Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Conversas e Convidados, né? E hoje, com grande satisfação, grande prazer, estou aqui na casa do meu primo Denis Arthur de Carvalho, não é isso? Denis Arthur de Barros Carvalho. Denis Arthur de Barros Carvalho. Para mim é uma satisfação muito grande estar hoje aqui ao lado dele, esse jovem rapaz que na sua infância foi meu aluno e hoje eu estou ao lado dele como um aprendiz. Tenho dito muito a ele que tenho aprendido bastante com ele. Toda vez que venho à floresta eu sempre busco a pessoa dele, conversar com ele, para que ele me traga informações, para que ele me traga conhecimento. E com a graça divina, com a graça de Deus, ele aceitou esse convite de gravar humildemente, porque não é do feitio dele, mas com muita insistência, com muito carinho, ele aceitou esse pedido. Então é com grande satisfação que eu estou aqui ao lado dele, onde ele trará para nós, para mim também, sanar algumas dúvidas que eu tenho para saber das origens de nossa família, né? Quando eu cheguei ao município de Floresta, no ano de 1997, eu não conhecia a minha família por completo, né? Já tinha contato com alguns parentes no Recife, inclusive o avô dele eu conheci no Recife, a mãe dele eu conheci em Recife, e eu não conhecia Floresta, não conhecia esse município. E hoje já se completa mais de 20 anos que sou florestano, agradeço isso, é até bom ressaltar, de agradecer ao ex-vereador Flavinho Ferraz, que me concedeu o título de cidadão florestano, e hoje eu me sinto um filho de floresta. Então, apesar de estar morando em Jardim, estar morando no Ceará, devido à necessidade de trabalho, os meus laços com floresta são muito fortes. Minha esposa é daqui de Floresta, meus filhos são de Floresta, todos dois nasceram em Floresta. Quero agradecer, aproveitar e lembrar do saudoso Dr. Clóvis Carvalho, que foi que fez o parto do meu primeiro filho aqui de Floresta. E o meu, aliás, o da minha mãe quando eu nasci, né, também. E agradecer também ao Dr. Carlos Alberto, que fez o parto do meu segundo filho, que também se chama Alberto, né? O meu primeiro filho aqui, do meu relacionamento aqui em Floresta, se chama Álvaro, o segundo se chama Alberto. Tenho uma filha também de um relacionamento em Alagoas, então hoje eu tenho 3 filhos. E aí eu fico muito feliz de retornar às minhas origens, de procurar sempre estar com os meus familiares, de procurar sempre saber a história de nossas famílias, e nada mais certo, nada mais assim, nada melhor do que procurar quem tem grande conhecimento nessa área. Eu, há uns 20 anos atrás, conversei muito com o Nivaldo, que é o pai do Denis, e ele já tinha esse estudo genealógico da nossa família, ele já sabia muito, ele já conversava muito, e já nos trazia muitas informações. Então, eu acho que fruto desse trabalho, fruto do que hoje o Denis é e do que ele sabe, ele deve com certeza a essa educação bem pautada dos pais deles, né? Tive o prazer de ser colega da mãe dele, minha prima, a Mayla. Então eu fico muito feliz e até emocionado de falar, porque são pessoas que eu tenho uma estima muito grande, os tios deles, que são meus primos. Enfim, são pessoas maravilhosas que de coração eu desejo tudo de bom, eu desejo que ele continue prosperando. Atualmente ele recebeu o título de membro da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço, que é a ABLAC, né? Um jovem advogado, não é recém-formado, já tem um bom tempo que se formou. Mas há 8 anos. Há 8 anos já, né? Então se formou muito cedo, muito jovem, um grande leitor, né? Escritor também de vários artigos, e um colecionador também, um grande colecionador de cutelaria, de outros instrumentos que retratam a nossa família, que retratam o cangaço. Enfim, é muito bom estar ao lado de pessoas que valorizam a cultura, que nos trazem esse conhecimento. Então, é com grande satisfação que eu estou aqui, Denis, e eu
trouxe simbolicamente aqui alguns livros, espero que você não tenha, porque você já tem livros aqui demais. E eu trouxe um livro aqui do Birajara Bragança, que vai falar sobre os movimentos sociais do Caldeirão. Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, um escritor excelente. Sempre que posso, estou sempre assistindo ele. E aí eu presentei você com esse livro. Obrigado, Adriano. Trouxe também aqui do Cândido Couto Filho, que é um livro que vai falar sobre o messianismo no Brasil. O Cândido Couto, que é um cearense, é um livro excelente, uma obra muito boa. Espero que você não tenha também, está aí de presente. Obrigado. E um pouco de Maquiavel, né? Um romance que vai falar aqui do Mistério de Maquiavel, do Michael Enice. É uma literatura estrangeira, mas é um livro romanceado. Espero que você goste, né? E faça jus. E Maquiavel é básico, né? É. Maquiavel é básico. Com certeza. E aí você fica à vontade agora para fazer sua introdução, seu início, dar uma boa-vinda aos nossos telespectadores, as pessoas agora que estão nos ouvindo. Pois é, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Queria agradecer aqui a deferência do meu primo Adriano, que ele, como eu costumo dizer, ele gasta muita vela com defunto ruim. Que ele me dá uma importância que eu não tenho, né? Mas eu sou muito grato, fico muito honrado por todo esse carinho, por toda essa consideração que ele tem por mim, por minha família. Aliás, pela nossa família, né? Mas eu refiro assim a minha mãe, a meu pai, ele tem muito carinho, muito respeito e eu sou muito grato a isso. E é aquela coisa, e é recíproco. É recíproco. Eu separei até uma peça aqui, eu não falei nada a ele, mas separei, deixei aqui em cima da mesa, deixei aqui uma medalha, Maratona Brasileira de Astronomia de 2002, medalha de bronze, eu era aluno dele. Tá, cá, poxa. Eu era teu aluno de Física e Química em 2002. Foi justamente quando eu ganhei essa medalha da Maratona Brasileira de Astronomia. Cara, só tu mesmo que é colecionador para lembrar do negócio desse. Mas eu não ia deixar passar barato isso aí. Isso aqui é uma demonstração de carinho muito boa, né? Que, sei lá, eu fico emocionado, cara. Aqui não deixa de ser uma representação, né? muito boa. Uma referência, né? Ontem a gente passou a tarde conversando aqui e eu estava lembrando a ele, justamente, eu saí daqui de Floresta, ia fazer 14 anos. Fui estudar na capital, né? No Recife, é um costume que nós do interior temos. Aqui qualquer pessoa que tenha... Hoje não, que hoje tem faculdade em Petrolina, tem faculdade em Belém de São Francisco, Serra Talhada, mas na minha época, na época dele também, a gente tinha realmente que fazer esse deslocamento para a capital, era onde tinha um ensino de maior qualidade, aquela coisa. E eu saí daqui para fazer o primeiro ano, né? Não tinha essa história também de 9º ano, aquela coisa não. Chegava até a 8ª série, você ia para o primeiro ano, eu fui para lá, eu ia fazer 14 anos, né? Então, eu tinha 12 anos quando você foi meu professor a primeira vez de Química e Física. E eu estava lembrando a ele ontem que nesses são quase 16 anos que eu já não vejo mais Química, Física. E eu estudei nos melhores colégios de Recife, colégios que na época eram da mais alta estirpe, aquela coisa. Mas eu não recordo, eu não pus em prática, né? A química, a física, eu enveredei pelo ramo de humanos, né? Pelo ramo do direito e pela história também, sertaneja principalmente. Mas o pouco que eu lembro de química, eu estava conversando com ele ontem, é justamente os elementos, né? Porque quando ele dava o conteúdo, ele terminava de dar o conteúdo, mas faltava 15 minutos para terminar a hora-aula, né? Para ele não liberar, ele dizia, olha, faça aí 30 elementos de cabeça, quem fizer os 30 elementos sai. A gente corria, fazia os 30 elementos, faça 50 elementos agora.
E a gente fazia os 50 elementos. E nessa brincadeira da repetição, até hoje eu nunca esqueci a tabela periódica todinha. Completa. Ali o negócio. Ele até estava lembrando ontem que pediu pra gente fazer 50 e eu fiz mais de 100 elementos, sabe? De cabeça. Era uma coisa incrível. Mas é aquela coisa, era muita repetição. Pedia para fazer tabelas em cartolina. Um mês depois já passava de novo aquele trabalho de cartolina. Isso foi importantíssimo. Isso foi importantíssimo. E hoje é aquela coisa. Na química, ele é meu professor de referência, porque o pouco que eu ainda lembro de química foi com ele. Nada, mas nem tanto. Hoje, por ser matemático, né, a gente sempre mantém essa questão da repetição, né? Sempre é importante exercitar muito. A matemática, ela se aprende com erros. Não vai pensar você que errar não é correto. Errar faz parte, né? A gente aprende com os erros. E essa questão de repetir, ela é muito importante. Você pegar um livro, ler uma vez, ler duas, ler três, porque como tem um livro do Deleuze, que eu tinha lhe dito ontem, que se diz diferença e repetição, né? A cada repetição que você faz, existe uma diferença, porque o espaço-tempo é outro. Né? Então você tem uma perspectiva diferente, tem uma dimensão diferente das coisas. Então, por mais que você repita qualquer coisa que seja, você vai ter algo diferente a ver. Mas a repetição, ela é sempre importante nesse aspecto, né, da gente querer aprender. E com os elementos, talvez na minha inexperiência, porque era um jovem professor, né, mas eu tentava fazer o que era correto, né, que vocês aprendessem de alguma forma ou de outra. Mas aí você sabe que aquela experiência deu certo. Né? Eu fico feliz. Tá 16 anos depois. Surpresa aí com a medalha, né? E aí guarda de coração. Mas para a gente começar, né? Para não ficar Antes disso, eu queria retribuir, né, os presentes que você aqui gentilmente me cedeu. Também quero até indicar também esse livro aos telespectadores, né? Esse livro sobre a campanha de Princesa, do João Leles Luna. Ele fala sobre uma rebelião que aconteceu na década de 30, início da década de 30, aqui em Princesa, muito bom, na Paraíba. E através dessa revolução, dessa revolta, quer dizer que não chegou a ser uma revolução, foi que aliás, chegou a ser uma revolução, né? A revolta de Princesa deu início à Revolução de 30. Então é para ver que a República Nova nasceu no interior da Paraíba, né? Que culminou essa questão, culminou com a morte de João Pessoa, com a prisão de João Dantas e, consequentemente, com a morte que é o pai de Ariano Suassuna. Isso, a morte do pai de Ariano Suassuna. Enfim, foi uma questão que englobou muita gente, o sertão inteiro, e que teve ecos que abrangeu o Catete. Não é verdade? Mudou com a história do Brasil como mudou um todo, a história né? do Brasil. Mudou a história do Brasil. Pô, fico muito feliz, gente. Esse livro. Para mim é um prazer. Esse uma outro satisfação. Livro sobre a história do banditismo no Brasil, que fala sobre a criminalidade desde a época colonial até os dias atuais. É um livro importantíssimo. Essa nossa região do Pajeú. Talvez até uma referência para quem estuda a literatura do cangaço. Não, né? Claro, com certeza. Até isso aqui precede a literatura do cangaço. Você é um advogado, me desculpe, criminalista ou trabalhista? Olha, eu tenho uma especialização em processo criminal e ciências criminais. Então sempre esses livros assim que abordam a questão da criminalidade no Brasil, você tem sempre, né? Mas hoje eu estou atuando aqui em Floresta como advogado previdenciário. Muito bom. Fico satisfeito. Um excelente livro. E o Muito terceiro bom. livro é um livro de história regional, Sertão do Salgueiro, que é a nossa região aqui próxima, né? Salgueiro foi praticamente fundada até por parentes nossos que saíram daqui com a questão, já tinham alguns parentes lá, mas aí ontem eu estava te falando de uma questão que teve do Vitorino com o Damaso.
o Vitorino, feito a acomodação. A acomodação era uma espécie de acordo. De acordo que havia entre as famílias. Que havia entre as famílias, para evitar questões maiores ali, eles faziam ali uma acomodação, porque tinha uma história que dizia que a polícia e o governo não se metiam em briga de branco. E até hoje tem aquela história, né? Vocês são brancos que se entendam. Porque isso era, quando tinha briga de família, coisa assim, geralmente era resolvida entre elas mesmas. A polícia não intervia, não tinha aquela... Só quando realmente era um crime assim, que tinha uma repercussão, alguma coisa, aí eles mandavam, mas era com muito pé atrás, porque eles precisavam daquele apoio. E as famílias não eram como hoje, eram bem mais unidas. Eles tinham aquele líder político, aquela coisa, e se o governador tivesse um desafeto numa família, podia ser certo que ele perdia o apoio da família completa. Poxa, interessante. Então era bem... Isso aí. Então, fico grato, né, que o Sertão do Salgueiro, um livro que fala da história do município de Salgueiro. Bom, e aí para começarmos a nossa conversa, né, a minha curiosidade sempre foi a questão da origem das nossas famílias, que hoje se diz Carvalho, mas só que a família Carvalho ela é muito mais do que isso. Eu acho que às vezes as pessoas confundem sobrenomes, achando que são famílias diferentes, mas... uma coisa que eu não entendia, por exemplo, a minha tia ela se chamava Maria Alves de Barros. Talvez Maria Alves de Barros Carvalho. A minha avó, Josefa Amanda de Carvalho. O meu avô, Acelino Laurindo Diniz. Então, eram nomes, apesar deles serem primos, a minha mãe mesmo é Maria Eunice de Carvalho Diniz. E aí fica uma mistura. A gente sabe que na família Carvalho existem vários outros sobrenomes que você não sabe se Carvalho é Barros, se Barros é Carvalho, se Alves é Carvalho, ou se Carvalho é Alves. E aí fica uma mistura de vários sobrenomes que muitas vezes a gente não sabe distinguir a real origem de nossas famílias. Então a minha curiosidade sempre foi essa, de conhecer as minhas origens, né? Quando eu vim à floresta, eu ficava muito curioso de procurar saber sobre isso. Porque às vezes cria até dúvida entre nós mesmos, né? É muito típico na nossa família, inclusive se colocar sobrenome de apelidos. Por exemplo, o meu bisavô Florentino Alves de Carvalho, os filhos... colocava-se o nome, por exemplo, João Florentino, Antônio Florentino, Manuel Florentino, e aí se colocava o nome, o sobrenome, do nome da pessoa, então era uma coisa bem complicada. E outra coisa interessante era como eles se casavam, a questão, até que você vai explicar depois, essa questão de uma cultura, né, que não tem nada a ver com preconceito, mas é uma questão de cultura mesmo, de casar entre primos. Inclusive, seus pais são primos, né? Eles são primos próximos. Já nós que somos de outra geração, não temos tanto esse problema com a questão dessa cultura. A minha esposa ela é da família Novaes, eu não vejo problema nisso. E nós que somos mais jovens já procuramos casar com pessoas fora da nossa família. Então essa cultura ela foi que um pouco se disseminando, se quebrando. Mas ainda hoje ela é muito forte, ela ainda se prevalece muito. Então, a gente tem... A minha busca aqui a você, que vai ter muitas dúvidas, a princípio eu quero que você comece do início mesmo. Por exemplo, nós sabemos que Floresta se originou da Fazenda Panela d'Água, né? Não, ela se originou da Fazenda Grande. Fazenda Grande, no caso. Fazenda Grande, que era arrendada pelo... Pereira Maciel, José Pereira Maciel. Então, primeiro... E Dona Joana, sua esposa. Então, a primeira pessoa a vir colonizar o município de Floresta era na Fazenda Grande. Hoje, essa fazenda, ela pertence a quem? Essa fazenda, depois da morte uma parte, aliás, parte da fazenda ficou pertencente ao José Pereira Maciel. A outra parte pertencia ao Pereira Falcão, que era irmão dele, né? Certo.
essa parte de Pereira Falcão, ela foi comprada pelo Gonçalo Pinto, que era filho do Manuel Lopes Diniz, de Panela d'Água, né? Que Então é onde entra a questão da fazenda Panela d'Água. Isso é. Que é também no município de Floresta? Olha, era no município de Floresta, hoje pertence ao município de Carnalbeira da Penha, né? Depois do desmembramento em 1991. Certo. Hoje está no município de Carnalbeira da Penha. E o Pereira Maciel, ele doou parte das terras, ele não teve herdeiro, né? Ele nem Dona Joana tiveram filhos, e ele doou parte das terras ao Bom Jesus dos Aflitos, que é o padroeiro da cidade de Floresta ainda, né? Mas faleceu sem deixar herdeiros. Parece que o Gonçalo também comprou a outra parte que ele não doou, já tinha a parte do Pereira Falcão, e mesmo depois que ele doou a terra do Bom Jesus, ele ficou tomando de conta, depois do falecimento da Dona Joana e do Pereira Maciel, ele ficou sendo o gestor, até das terras do Bom Jesus, né? Então, segundo a tradição oral, né, passada pela família, o Pereira Maciel foi quem pediu autorização para fazer a construção daquela igreja matriz de Floresta, né? Certo. Hoje é a Igrejinha do Rosário. Ele pediu a autorização em 1777. Né? Tem uma placa lá dizendo que ela foi construída em 1777, mas aquela placa tem esse equívoco, porque em 1777 foi o pedido de autorização para a construção, né? Porque naquela época tinha que pedir autorização para tudo. Para tudo, né? No caso tudo, era né? o período, Você ia fazer... É interessante... período imperial, no caso, ainda, né? Mas aí era coisa com a igreja, né? Uhum. Mas a gente também, vendo os inventários, eles inventariavam agulhas, carretéis de linha, esporas, pedaço de faca, qualquer coisa, porque eles não tinham a abundância que a gente tem hoje, né? Era tão pouca coisa, tão pouco material. Então, até ter uma faca era motivo de privilégio na época. Uma faca era uma coisa... era a joia, uma joia dentro de casa. Era uma joia. Você vê que até no início desse século mesmo, e até o cangaço mesmo, né? Eles não andavam com Rolex. Não tinha. Eles não andavam, a ostentação dele não era o Rolex, eram aqueles punhais feitos com liga de prata, com ouro. Eram as joias, eles ostentavam isso. Era isso que eles ostentavam. Eles não eram não tinham aquele mobiliário estupendo, aquela coisa. Não, era uma casa que talvez tivesse tamboretes feitos de madeira e couro, redes, camas de palha. Eram casas de taipa, as primeiras casas daqui. Eram coisas muito simples. A gente tem aquela ideia do fazendeiro escravocrata, riquíssimo, mas não tem. Tem até essa teoria que o Manuel Lopes Diniz, que foi dito patriarca, grande patriarca da família Carvalho, aqui da região de Floresta, que foi quem primeiro arrendou a fazenda Panela d'Água. É dito que ele descende do Dom Diniz, que foi o sexto rei de Portugal, né? Isso aí eu não Isso, creio eu, é uma balela enorme, né? Só se era bastardo, ele não consta de relação de ascendência. E outra coisa, ele não era um rico português, porque rico português não vinha pra cá, não. Aqui era uma região inóspita. Era uma região de difícil acesso, não tinha estrada. Essa região da gente, ela tinha ligações com Sergipe, com Salvador. Ceará, principalmente, que a gente vai até falar. Também, nessa época, mas assim, as rotas de escape de material, de comércio, né? De onde vinha e para onde ia. Era principalmente Sergipe, aquela região de Penedo, e Salvador. Salvador era a grande capital, a capital mesmo, onde eles iam resolver as coisas era Salvador. Era para onde eles iam em busca de resolver problemas mais sérios, aquela coisa que praticamente não tinha tanto contato com o Recife. Apesar de ser a capital da capitania, ele não tinha tanto contato. O contato era geralmente com os currais de Sergipe, a criação de gado, não é? Foi feita até uma lei para isso,
O litoral de Pernambuco foi quase que totalmente dedicado ao cultivo da cana. Aí eles fizeram uma lei proibindo a criação de gado de uma certa distância até o litoral. E então eles interiorizaram a criação de gado, né? Interessante. E essa criação de gado, as rotas de escape dele eram, em grande maioria, para Sergipe. Eles iam para os currais de Sergipe. A gente entrando agora na nossa família, nas origens da nossa família, né? Como eu disse, o grande patriarca da nossa família Carvalho chama-se Manuel Lopes Diniz, que na verdade não era Carvalho, né? O primeiro Carvalho que chegou à região. Ele vem depois e casa com uma filha dele. Era genro dele, era o Francisco de Carvalho Alves, filho do Jerônimo Coelho de Carvalho. Então esse cidadão que veio para cá povoar junto com Manuel Lopes Diniz, ele veio de onde, afinal? De que estado? Olha, o Manuel Lopes Diniz, ele nasceu em 1709, em Portugal. Foi no Bispado do Porto. Ele nasceu em Portugal, veio para cá. Primeiro ele ficou numa região mais próxima aqui ao Pajeú, ali onde acredito que seja próximo à barragem, onde hoje é a barragem de Serrinha, né? Ali a região da Vila de São Francisco. Uhum. Mas aí teve um problema de uma filha dele que fugiu, a Rosa. Hoje é conhecida como a Rosa Fujona. Até hoje, a mulher fugiu tem mais de 200 anos. E a Rosa fugiu. E até hoje ela é conhecida como a Rosa Fujona. Ela fugiu para casar com uma pessoa que não era benquista pelo pai dela, né, o Manuel Lopes Diniz. Não por questão racial. Certo. E nem por questão familiar. A questão era que Manuel Lopes Diniz, ele era indigenista, ele era aldeador. E esse pessoal que casou com a família do pessoal que casou com a Rosa, eles eram matadores de índio. Então ele tinha esse preconceito com ele, essa coisa, era uma questão cultural realmente, era uma coisa de crime. Então no caso ele já era um indigenista, ele defendia os primeiros habitantes aos quais eles, quando chegaram aqui como colonizadores, né, já encontraram os índios aqui no caso, né? Não, aqui já não tinha mais índios, já tinham passado bandeiras por aqui, né? Não tem esse nome realmente de bandeira, mas eu chamo de bandeira, porque teve essa intenção de limpar o sertão para que fosse colonizado. Entendi. Os bandeirantes já tinham muito antes, já tinham encontrado o território, no caso. Né? Isso, é uma coisa que é interessante, até para você que mora no Cariri, você já deve ter ouvido falar da rebelião dos Cariris. Já. A guerra dos índios. Dos índios, então. Foi justamente nessa época que estavam fazendo essa limpa no sertão, eles foram fazendo aquela confederação e o último reduto dele foi lá naquela região, né? Que chama hoje de Cariri, né? A Confederação dos Cariris, porque eles fizeram um pacto para tentar lutar contra os brancos, não os colonizadores, mas aqueles... Os colonos, os que vieram depois... já com as terras aos quais eles tentaram lutar contra as forças do governo que estavam tentando repeli-los, né? Interiorizá-los, repeli-los, matá-los. E quando Manuel Lopes Diniz chegou aqui, Manuel Lopes Diniz, os pioneiros mesmo aqui da região é o Jerônimo de Souza Ferraz, é o patriarca da família Ferraz, Manuel Lopes Diniz e o Pereira Maciel. São os patriarcas, aliás, são os primeiros colonizadores aqui da região de Floresta. Mas o primeiro mesmo é o Pereira Maciel, no caso. Aqui de Floresta, sim. Ele veio do Alto do Pajeú ou ele veio direto de Portugal também? Não. Eles vinham designados pela Casa da Torre. Vocês sabem que esses colonizadores ou colonos, assim sejam, como quiser dizer, esses que vieram habitar essa região aqui, muitos deles tinham muitos filhos, né? Por ser uma sociedade patriarcal,
O homem tinha, às vezes, 10, 11. A riqueza do fazendeiro naquela época era filho. Filho era mão de obra. Filho era mão de obra, né? Então, era o que tocava a fazenda, que poderia dar continuidade, principalmente porque era muita riqueza que eles tinham, né? E a questão também de unir riquezas, né? Riqueza não, tinha terra, muita terra. Riqueza... Me desculpa. Então era a questão também de unir essas terras também, né? Você casar suas filhas, enfim. Então, o Manuel Lopes Diniz, ao qual as nossas origens, o nosso antepassado mais dos primórdios lá, da família Carvalho, que vem da Bahia, no caso, né? Que vem da Bahia, casa com uma das filhas do Manuel Lopes Diniz, no caso, né? Então, casa com a Inácio, ele teve quantos filhos? Sabe-se dizer quantos filhos Manuel Lopes Diniz? Teve. Manuel Lopes Diniz Barros Manuel Lopes Diniz. Barros era a esposa dele. A esposa dele, ele era português, nasceu no Bispado do Porto, e a esposa, ela é de uma das famílias mais antigas dessa região do São Francisco, que são os Barros da Silveira e Nogueira. E esses Barros da Silveira e Nogueira, eles vieram de onde? Né? Olha, eles vieram de Sergipe. É a freguesia de Jesus Maria José de Pé de Banco. Hoje ali fica pela região de Siriri, na Bahia ali, Remanso, aquela região ali. Então eles vieram de lá e se instalaram em Pambu, fica próximo aqui, mais próximo da gente. E daqui esse pessoal dos Barros da Silveira, eles se casaram com esses patriarcas. Todos eles se casaram nessa família Barros da Silveira. O Jerônimo de Souza Ferraz era casado com a Margarida, que era Barros da Silveira. O Manuel Lopes Diniz com Maria da Silveira Barros. Não, Maria de Barros da Silveira. Também, né? Que também era da irmã, provavelmente. Ou provavelmente primo. Irmã ou sobrinha. É uma coisa assim, ou tia. Casavam primos com primos, muitas vezes. Muitas vezes porque era o que tinha. Uhum. Era o que tinha disponível, né? E os filhos de Manuel Lopes Diniz, eles eram Lopes Diniz e Barros da Silveira. Porque ao casar, mas ainda não eram Carvalho. Tô entendendo. O primeiro Carvalho que chegou à região foi o Francisco, que casou-se com a Inácia. Mas aí esse Francisco, ele já veio, ele era aparentado do pessoal da Casa da Torre, e ele já era dito ser um fidalgo português. No caso, ele já era como se dizia na época, um estirpe. Já tinha um estirpe, E talvez por isso tenha ficado a família Carvalho tenha tido tenha tido ascensão, assim, esse nome da família Carvalho, porque quando entrou esse primeiro Carvalho, era fidalgo, era uma pessoa de mais estirpe, e aí eles deram mais próximo da nobreza em Portugal, você quer dizer, né? Eles deram mais ênfase. O Carvalho, né, ele é originário da Serra dos Carvalho, lá em Portugal, Serra dos Carvalhos. E era considerado uma família nobre, né? Tem o Salão Real lá em Portugal, que tem os brasões das famílias, e tem o da família Carvalho como uma das famílias da nobreza. Tô entendendo. E aí, vindo esse cidadão para cá, com certeza muito bem quisto, porque para a época isso era uma coisa importantíssima, casar sua filha com alguém que tivesse um nível bem, né? Tinha muito essa questão dessa cultura. A gente não vê nem como preconceito, porque faz parte da cultura, né? E aí essas famílias, elas tinham origem judaica mesmo, por exemplo. Dizem muito que Carvalho é judeu, tem a ver. Porque alguns acreditam na teoria que eles vieram daquela região e você sabe que houve uma seção muito grande dos judeus na Europa, né? A questão dos bancos mesmo surgiram dos judeus, né? Quem não sabe a história dos bancos, mas quando se fala no judaísmo, não só se fala na questão religiosa, mas a questão de dinheiro no mundo. Acredita-se também, inclusive, que quem criou o capitalismo foram os judeus, porque eles eram agiotas, emprestavam dinheiro. Então, eles já acumulavam o que eu posso dizer agora de riquezas, não é? E de terras e de patrimônio, enfim. Então, existe essa cultura no povo judeu, né? E essa cultura
implantada de criar a riqueza, de expandir a riqueza. E aí acredita-se nessa teoria que eles vieram dessa região, né, judaica, eles habitaram sobre aquela região ali da Espanha, de Portugal, da Península Ibérica. O Carvalho, né, tem essa teoria de que Carvalho é uma ramificação dos novos judeus, né, quando houveram aquelas perseguições que ou o judeu se retirava de Portugal ou virava cristão ou morria. Certo. Era a verdadeira As essa. cruzadas, no caso. Não, bem pra cá. Bem pra cá, Foi pra né? cá, foi pra cá. Foi uma perseguição já em Portugal mesmo, pela família real portuguesa. Para se tornar cristão, deixar de ser judeus. Os reis de Portugal, até a esposa do Dom Diniz, ela é santa, né? A Santa Isabel, se não me engano. Eles são historicamente cristãos. Certo. Não é verdade? Então, existe até essa história, né, que os judeus, quando mudaram de nome, precisaram mudar de nome, né, porque eles tinham nomes judeus, eles usaram nomes de árvores. Tem o Pereira também, então o Carvalho, a Laranjeira, nomes de árvores, né? Frutos, animais, flor como rosa. Leal vem do cachorro, essas coisas. Então, tem essa teoria, realmente, né? Que o Carvalho, agora assim, muitos hábitos do judaísmo, até hoje, ainda é conservado. É como a gente estava falando, da endogamia, né? A família Carvalho, também outras famílias daqui, elas são muito endogâmicas. Talvez isso tenha sido algo de ascendência judia, né? Os judeus, eles até hoje conservam essa endogamia. Eles só casam entre eles mesmos e, se possível, dentro da própria família. Eles não se misturam. Agora, não por uma questão racial, não por uma questão familiar e tudo, não. É por uma questão cultural. Cultural mesmo. É uma questão cultural. Para eles é um prazer, por exemplo, casar. Eu tenho aqui mesmo em Floresta, eu tenho primos, né, que são casados, primos legítimos, né? E você conhece bem. Então é uma satisfação, às vezes, os irmãos, nossos filhos estão se casando. Não é? É como se aquela família é uma coisa bem endogâmica mesmo, como você diz, é bem... E assim, foi uma das coisas que ajudou muito a preservar a cultura. Também tem muita vez. Por isso que às vezes esses... Porque o Carvalho, ele não... Assim, há uma perda de cultura. Mas o Carvalho ainda manteve muita coisa. Porque eles não houve assim tanta entrada lógico, houve a carga da televisão, rádio, principalmente agora, né? Agora da década de 40 para cá, do período entre guerras e tudo, houve uma enxurrada de carga cultural, né? A humanidade, ela foi bombardeada com cultura estrangeira, com cultura de todo jeito, ela ficou realmente globalizada. Certo. Mas a nossa família, até acredito que a década de 30, alguma coisa assim, até o dialeto que ela falava era um dialeto um tanto quanto próprio. Eles puxavam muito o L e o R. Né? Quando o nome de meu pai é Nivaldo, a minha avó mesmo chamava ele de Nivaldo. Nivaldo. E o R também, se você fosse falar raposa, eles falam raposa. Uma raposa. E bem interessante isso aí. Então, por eles terem essa convivência entre eles e casar-se entre si, manter-se a sua descendência ali dentro mesmo, a cultura foi sendo levada também. Foi sendo mantida. Né? Hoje pode ter vestígios dessa cultura, né? Tem. Muito vestígio, tem inclusive desses hábitos que a gente vê nas famílias judias, na cultura judia. Né, a gente vê muito essa questão do jejum, hábitos que são mais judeus do que cristãos. Então, a gente, no caso, não se sabe ao certo se somos ou não
judeus, Não. no caso. Agora, tem uma outra vertente que é pela família Furtado, né? A família Furtado ali da região de Mauriti, no Ceará. Agora eu já tô indo lá para sua região, né? Ali eles... eu já vi alguma coisa que eles são descendentes de um rabino, né? Que eles são realmente... Eles não chegaram nem a se converter. Eles vieram para o Brasil ainda judeus. Porque o Carvalho, ele veio para cá, já era cristão, né? Então a gente perdeu essa referência. Essa referência. Pode, então, agora eu entendi. Pode ser que seja. Mas quando veio para cá, ele já veio como... Ele já veio como cristão. Eles então, já vieram como cristão. Então esse cara... E lá, logicamente, se eles fizeram parte realmente da nobreza e frequentaram o Palácio Real, eu acredito que não foram como judeus. Os reis eram cristãos fanáticos e eu acredito que não era como judeu. Eles perseguiam judeus lá em Portugal. Então, no caso, esse primeiro Carvalho a vir aqui a compor ou a estar com o Manuel Lopes Diniz, casou-se com uma das filhas dele, a Inácia, e outras famílias também, né, aos quais você pode citar depois. E fica até uma coisa interessante, né, porque se eles casaram, isso quer dizer que nós como todo, provém de uma descendência única, basicamente, não única, né, porque foram, no caso você citou aí 4 patriarcas, né, mas que eles casavam seus filhos entre Casavam. Ainda era uma coisa... Era uma coisa... Parece que quando o Carvalho chegou aqui, a descendência dele foi o que se manteve mais endogâmica. Mas tirando isso, os patriarcas daqui, eles casavam os filhos entre si, até porque não tinha disponibilidade. Ou era aquilo, ou então não casava, né? Não casava seus filhos. O Manuel Lopes Diniz teve 2 filhas solteiras. Elas não casaram. Não sei se porque era chameguenta demais, se não quiseram ou se não arrumaram. Mas elas não casaram. Elas ficaram moça velha. E aí, você pode citar outras que casaram com quais famílias, por exemplo? Posso. A Maria da Silva Barros, ela casou-se com o Francisco Barbosa Nogueira, que era tio-avô do Francisco Barbosa Nogueira Paz, que foi o afamado deputado, né, que encabeçou junto a Serafim e ao Rodrigues de Moraes a rebelião da Serra Negra, que foi um eco da Revolução Praieira aqui em Floresta, né? É interessante frisar que essa Maria, junto do esposo, o Francisco Barbosa Nogueira, eles eram pais do capitãozinho da escadinha, Manuel Lopes de Barros. Era o capitãozinho da escadinha. Ele era casado com Úrsula Maria das Virgens. E esse Manuel é dito ser o pivô da questão Pereira e Carvalho. Poxa. Porque ele foi assassinado pelo Agostinho Nunes Magalhães, irmão do Nunes Magalhães, que foi o fundador de Serra Talhada. É Francisco, João, esqueci agora. Certo. Mas da família Nunes, no caso. Nunes Magalhães, os Magalhães de Serra Talhada, né? De Agamenon Magalhães, aquela coisa. O governador, né? Então, assim, essa questão é dita ter começado assim, né? O Manuel Lopes de Barros foi assassinado pelo Agostinho. A esposa dele, Úrsula, essa é uma história bastante curiosa, que é dito que ela foi ao Rio de Janeiro pedir providência ao imperador, e o imperador deu 100 praças de linha para ela, aos comandos dela e às custas dela. Ela trouxe esses 100 praças, e aqui ela buscou esse Agostinho até prendê-lo, e depois levou ao imperador a tropa, bateu em revista lá, devolveu e voltou para cá, né? Foi feita a prisão do assassino do marido. Mas como eu falei, né,
as questões familiares eram resolvidas entre as famílias, realmente... Houve algum acordo ou não houve algum acordo? Não, a família não se deu por satisfeita com isso. Então, o primo legítimo dele, que era o filho da Inácia, com o Francisco Carvalho, aliás, era Francisco, né? Também ele tinha o nome de Francisco Alves de Carvalho, morava na Fazenda São Pedro. Ele mandou assassinar o fundador de Serra Talhada. Então ficou assim, os Magalhães assassinaram o Capitãozinho, o Manuel Lopes de Barros, e o Francisco mandou assassinar o fundador de Serra Talhada. Eles eram muito ligados à família Pereira, eram talvez aparentados, eu não sei, e iniciou-se essa questão. Isso é uma coisa do início do século XIX, uma coisa muito antiga, muito antiga. Há também questões de terra envolvendo a família Pereira e a família Carvalho, com documentos da inveja, ali questão de terra. Que diz que aqui no sertão os principais motivos de questão era menino, mulher, cachorro e terra. Era o principal motivo de questão, né? Então tem essa questão também com uma Carvalho e um Pereira lá da Fazenda Inveja, lá de São José do Belmonte, mas essa história do assassinato do Capitãozinho precede isso aí, né? Isso aí os autores, como Luiz Wilson, por exemplo, ele cita esse caso como o início da questão dos Carvalhos com Pereiras, que se estendeu até a primeira metade do século XX. Né? Foi que culminou, inclusive, essa questão do Carvalho com Pereira, com o assassinato do Padre Pereira, e através disso veio o cangaço de Senhor Pereira e, consequentemente, substituindo o Senhor Pereira por pedido dele, Lampião. E Luiz Padre, no caso, também, né? Luiz Padre era filho de Padre Pereira. Do Padre Pereira. Uhum. O Lampião, ele adentra no cangaço devido propriamente a essa questão entre Pereira e Carvalho, né? Olha, ele já praticava alguns delitos, no caso, né? É dito que ele já praticava delitos em Nazaré do Pico, alguma coisa. É interessante que há um relato, quem falava isso era a tia Clarite. Quando ele era muito pequeno, uns 9 anos, 10 por aí, eu não lembro se foi Cantidiano ou se foi o Major Valgueiro. Ele foi dar água, beber água e, como diz o sertanejo aqui, se arranchar. Sim. Numa cacimba. E chegou lá, estava um menino. E ele perguntou, de quem é esse menino? Aí ele, eu sou sobrinho de Dona Maria Jacosa. Morava ali perto do Poço do Negro, né? Aí, tá certo. Aí ele apiou o cavalo, tirou a cabeçada do cavalo, pendurou na cerca para dar água ao cavalo. E ele bebeu água, deu água ao cavalo, depois deitou na areia do riacho e tirou um cochilinho numa sombra. Quando ele acordou, que foi olhar, cadê a cabeçada do cavalo? Não encontrou. Aí ele, mas rapaz, né, danado do menino, roubou a cabeçada do cavalo. Aí foi lá na casa da velha e apertou, e a velha disse que a alcoviteira danada disse, não, meu sobrinho mesmo não é dessas coisas, não. Ele não faz isso, não, de jeito nenhum. Mas disse que ele apertou o menino até que o menino abriu o negócio. Foi lá numa moita, disse que era uma moita de folha de carne, e tirou lá a cabeçada do cavalo. Isso ele com 12 anos. 12 por aí. anos, já era... Era danado. Era danado. Era danado, Mas disse que a mãe dele era muito geniosa. Diz que muito pior era o irmão, né? O irmão dele, né? Antônio. Então ele devido, a gente já sabe a história do Lampião, como todo, né? Quem quiser procurar saber, até porque ele entrou no cangaço, né? Uma questão muito grande que até hoje se estuda, né? Mas ele enveredou por esse lado aí, né? Por essa questão do senhor Pereira e se aproveitou depois, claro, ao pedido do padre Cícero, para que o senhor Pereira deixasse, né, a região e fosse para o Goiás. Mas não foi só o padre Cícero, não. A própria família estava
já não estava, nem a família Eu acho que Carvalho, até nem a ele família mesmo, Pereira né? Eu acho estava que aguentando mais a despesa. muitas mortes, provavelmente. Mas né? a despesa de uma questão familiar é uma coisa altíssima, altíssima, porque primeiro tem que gastar todas as reservas. Em segundo lugar, não tem mais como produzir, porque você tem um inimigo, você não tem condição de estar numa roça, você não tem condição de estar tangendo gado, você vai estar perdendo e não vai estar repondo. Tô entendendo. Então a família Carvalho e a família Pereira, elas tiveram muito prejuízo nisso. E eu acredito que até hoje, pelo menos politicamente aqui em Floresta, a família Carvalho nunca conseguiu se reerguer dessa época. Né? O prejuízo foi muito grande, muito grande. Politicamente, economicamente e até socialmente também é uma coisa, fica um tanto quanto mal visto pela sociedade, aquela pessoa de crime, né? Isso é verdade. E até a própria família também, quando era uma pessoa de crime, por exemplo, o pessoal das Umburanas, né? Antônio, Livino, eles eram um tanto quanto mal vistos pela família, né? Pela própria família, no caso, né? Pela própria família. Eles eram... tem um apelido de futuqué, né? Infelizmente eles, não teve às vezes, como chegar a um coisa- acordo, né? Porque nós sabemos teve. que no decorrer da história houve muitos outros conflitos aos quais chegaram-se a Assim, um houve acordo. Né? houve uma acomodação entre os Pereiras e os Carvalhos, né? Inclusive para tirar assim, o Pereira daqui e tudo. Houve essa acomodação. Houve esse acordo, mas muito tarde, pelo menos daquela questão de há 100 anos antes dos Magalhães, eu não conheço a acomodação com relação a isso aí. Então, retornando aqui à questão das nossas origens, então já fica bem claro, sabido, né, que Carvalho mesmo veio, casou com uma das filhas do Manuel Lopes Diniz, outros também, né? Casaram e a família ela foi com o tempo ela foi crescendo, né? E essas raízes elas foram ficando mais fortes, mais ligadas. Aí eu vejo também que eu ao morar no Ceará, eu vejo essa ligação muito grande que há com Floresta, né? Inclusive na história mesmo, eu fiquei até feliz, você descobriu que o meu ex-avô, a minha geração, guerreou com Pinto Madeira. Eu fiquei muito feliz quando você me disse isso, que eu nem imaginava. É uma nunca. coisa muito interessante, porque ele foi, antes de ele guerrear com Pinto Madeira, ele foi correligionário de Pinto Madeira. É porque você também citou a questão do Rodrigues, né, o da Serra Negra, como é o nome dele mesmo, da revolta que houve na Serra Negra. Ele também não participou, né? Rodrigues. Luiz Rodrigues da Cruz. Ele também participou da rebelião de Serra O Luiz Negra. Rodrigues da Cruz, ele era o quê esse que, como é o nome desse mesmo, que é ex-avô? É ele. O Luiz Rodrigues da Cruz. Ele que participa do... Ele também participou da rebelião de Serra Negra. Aí veja como eu acho estranho. O meu ex-avô, o nome dele é Luiz Rodrigues da Cruz. Não tem nada com Carvalho. E como é que ele é Carvalho? Ele era um cara formidável, é um cara que, eu costumo dizer, se eu pudesse voltar no tempo para conhecer alguém, eu voltaria para conhecer o Capitão Luiz Rodrigues. Mas ele era Carvalho, no caso? Não. Ele não era Carvalho. Então, ele é ex-avô, é uma coisa que eu não consigo compreender. Olha, é o seguinte, ele saiu de Portugal, ele é do final do século, ele nasceu já no finalzinho. Então ele casa com alguém da minha descendência que vem lá de lá, a minha, a sua, a nossa. Ele casa com uma neta de Manuel Lopes Diniz, com uma filha do Coronel do Brejo, Manuel Lopes Diniz. Então ele tem nada a ver com Carvalho. Não. Já os filhos dele, que serão o bisavô, enfim, os que vêm depois, que tem a descendência dele e a descendência de Carvalho de outro lado. Né? Ele saiu de Portugal, parece que a família, alguma coisa, se envolveu numa questão lá em Portugal, e ele veio para cá como clandestino nos porões de um navio. Nossa. E instalou-se lá em Salvador, e lá ele tinha um patrão, parece que o patrão era cabra, era mestiço, né? E ele teve um romance, um bromance, alguma coisa com a filha do patrão, mas aí um dos escravos
disse a ele que foi uma coisa até um tanto quanto preconceituosa, mas isso veio da boca de um próprio negro, né, dele, né, que disse que pomba de asa branca não casa com ele disse, uma ave preta, não sei se foi com anum. Sim. Pomba de asa branca não casa com isso não. Você vá para a panela d'água que lá você acha uma moça para casar. E foi isso que ele fez. Veio de Salvador para cá e aqui casou-se com uma das filhas do Manuel Lopes Diniz Júnior, que é o Coronel do Brejo. Coronel do Brejo. E aí um dos filhos dele, o Manuel Salvador da Cruz, ele foi o fundador da Fazenda Água Branca e também compôs a primeira Câmara Municipal de Floresta, o Manuel Salvador da Cruz. Ele então... Que é teu antepassado. Que ele é meu antepassado também, no caso. Manuel Salvador da Cruz. O Manuel Salvador da Cruz pelo lado do Rodrigues da Cruz, né? E também da neta de Manuel Lopes Diniz. Né? Ah, tô entendendo, agora eu tô entendendo. E aí ele era um cara bem, né, bem assim, guerreou na Serra Negra. Ele era beligerante. Tinha coragem, né? E saiu daqui para enveredar lá pelos lados do Ceará. Em uma das publicações oficiais, ele foi considerado aqui na rebelião de Serra Negra, junto ao primo Francisco Carvalho. E ele é citado, inclusive, em algumas coisas do Pernambuco, como heróis do Pernambuco. Não sei, né? não. Mas aí ele é dito, pelo menos na Revolução Praieira, ele é dito inimigo da Constituição. Ele foi declarado inimigo da Constituição. Em 22, ele chegou a ser preso, né, por deserção. No caso, 1822. Sim, 1822, quando estava tendo a Revolução. Era aquela rebelião que teve em Oeiras, os revoltosos de Oeiras, né? Que aí o Tristão e o Filgueiras, eles queriam chamá-lo para... Ele era capitão de conquista, e eles convocaram o Luiz Rodrigues da Cruz para fazer combate. Agora, eu acredito que o Luiz Rodrigues da Cruz era republicano. Tudo indica, porque o histórico de revoluções, de revoltas em que ele esteve, ele era republicano. E dizem que foi por causa de doença que ele não foi para Oeiras. Mas eu também acredito que ele tinha esse ideal, esse rincão ideológico também, de republicanismo. E ele não foi. Né? Agora, 2 anos depois, quando foi proclamada a Constituição, nova Constituição do Império, né? Que o Tristão e o Filgueiras foram contra, aí, meu amigo, acabou-se. Ele já passou a ser correligionário do Tristão e do Filgueiras. E aí ele chegou a lutar, porque o Joaquim Pinto Madeira também foi correligionário do Tristão e do Filgueiras, né? Sim. Quando foi em 32 a Guerra de Pinto Madeira, não é isso? Uhum. Em 32 que o Pinto Madeira se rebelou contra a regência, né? Que ele tinha até fazia parte de uma espécie de seita, né? Era a cruz, o trono e o altar. Que ele fazia parte disso aí, que era o direito divino de governar. Que ele era contra a... Retornando aqui a nossa conversa, o Pinto Madeira ele não foi contemporâneo da Dona Bárbara de Alencar, né? Mas... Foi, né? Foi. A questão foi quando Dona Bárbara foi confederada, ela é mais antiga, né? Mas o Pinto Madeira, inclusive, contribuiu para a prisão de Dona Bárbara. Né? Eles têm ódio os barbaristas têm ódio do Pinto Madeira. Parece que foi ele que conduziu ela à prisão, alguma coisa assim, e eles têm ódio. Uhum. Aí esse ex-avô aí que eu descobri através de você, no caso, ele guerreou lá, né, naquela região hoje onde eu moro, que é a cidade de Jardim, né, que é uma cidade com uma vasta história, né, tem uma riqueza cultural imensa, um município ao qual tem mais de 200 anos,
Hoje eu tenho o privilégio de morar lá, conheço algumas pessoas que tratam bem da história de lá, sempre estou que posso conversando com muitos historiadores também e tenho procurado muito saber dessa relação, inclusive da nossa família com aquela região, porque lá existe muitos carvalhos também, né? O Luiz Rodrigues da Cruz, ele casou-se a primeira vez com uma filha de Manuel Lopes Diniz. Certo. Mas aí ele ficou viúvo e casou-se a segunda vez lá na região do Cariri. E ele morava lá no Cariri. Morava no Cariri. Quando houve o assassinato daquele padre na matriz do Crato, foi certo. no Crato, não é isso? Não recordo, porque teve né? um ocorrido também na igreja de Jardim, mas eu acredito que esse foi do Crato. Que Eles tiraram o padre de dentro da igreja e mataram fora. Foi um absurdo, esfolaram o padre todo, foi um absurdo. E um dos filhos do Luiz Rodrigues da Cruz, chamado Francisco Antônio de Barros, ele fez parte desse assassinato do padre. E o Luiz Rodrigues da Cruz também era aldeador, ele tinha muita coisa que hoje é considerado de esquerdista, daquela coisa. Mas pra época, ele né? era, até aquela coisa, os Pereiras, uma das coisas também que envolveu a questão Pereira e Carvalho, os Pereiras eram conservadores e os Carvalhos eram liberais, era o carvalhismo. Então tinha a ver um pouco com a questão do poder também. Tinha, claro, não, o poder a política, essa necessidade de desvincular-se do império mesmo, é tanto que Jardim é conhecido por proclamar a república no Brasil, né? É um fato inusitado que infelizmente a história não mostra, né? Então ele quando participou do assassinato desse padre, ele disse, o Luiz Rodrigues da Cruz disse: meu filho, como é que você faz uma coisa dessa com um servo de Cristo? Você está amaldiçoado. Ele, depois de quase 10 anos, né, ele faleceu numa emboscada nos pés da Serra do Araripe. O filho dele, no caso, né? O Francisco Antônio. Já uma retaliação por parte disso? Não, foi em decorrência de outra questão. Foi na Guerra do Pinto. Na Guerra do Pinto Madeira. Foi durante a guerra, né? Que ele combateu. E agora até hoje a gente não tem certeza se o Luiz Rodrigues da Cruz era a favor ou se era contra o Pinto Madeira. A única certeza que a gente tem é que ele participou ele participou do combate. Do combate e também da morte dele, né? Olha, tem essa história, né? Essa história foi passada de geração para geração. Ele foi fuzilado. Assim, tem muitas lendas sobre o Pinto Madeira, né? Tem uma das lendas que diz que ele... há uma mistura de fatos com lendas, né? Porque é fato que ele foi condenado à forca e ele pediu honras militares, que ele era militar, ele era um general, e ele pediu para... Ele era general ou era... Não recordo bem, mas era considerado como se fosse. Ele era uma coisa capitão, uma coisa alta, uma patente alta do Exército Brasileiro, né? E aí ele pediu para ser fuzilado, né? Que era na época considerado até uma ofensa imensa morrer na forca, né? O que eu tenho conhecimento da história de alguns movimentos que houve lá, a questão daquela região querer se proclamar, e alguns foram fuzilados, né? Pela própria... Então, assim, padre, não sei se o padre que estava envolvido... Era o Benzi Cacetes, né? Que eles até proclamaram a república, fizeram o governo e tudo, mas depois eles foram presos, a monarquia não perdoou nenhum deles, né? Inclusive tem a participação desse padre. Então, assim, o Pinto Madeira, dizem que ele solicitou essa morte realmente por fuzilamento. No caso, ele sabia que iria morrer. Não, ele estava... Em vez de um enforcamento, por ele ser entregue. Um militar, ele foi fuzilado. É aí onde eu quero que você tire a dúvida do como é o Santo Lenho, né?
Aí é que começa a misturar fato e lenda, né? Porque aí tem uma história que diz que ele ia ser vendado, mas aí pediu para que não vendasse, para que olhasse nos olhos dos algozes. Outra história também, e essa foi que tentaram fuzilá-lo e as armas não conseguiam disparar os projéteis, né? Elas batiam o gatilho na espoleta, não sei se na época ainda era de percussão ou se era de pederneira, mas aí batiam o martelo, né, o percussor, e não disparava. E aí foi que tiraram esse amuleto que ele tinha no pescoço e conseguiram fazer esse fuzilamento. O Figueiredo, aquele autor lá do... João Figueiredo Filho? João Figueiredo. Ou João Figueiredo? Foi o João Figueiredo Filho. Filho, né? Ele fala de algumas coisas que foram tiradas próximas ao fuzilamento de Joaquim Pinto Madeira, mas que foram entregues à esposa dele. Certo. Né? Mas aí tem essa joia que foi trazida pelo Luiz Rodrigues da Cruz, que é a chamada o Crucifixo do Santo Lenho, né? Que é uma caixinha de ouro oca em forma de cruz. Dentro tem um crucifixo de cristal com 2 farpas ditas da Cruz de Cristo, né? Eram aquelas indulgências. Estou entendendo. Bom, Denis, foi um prazer muito grande estar aqui com você, né? A gente conversou bastante, né? Obviamente, é conversa que daria para ficar um mês aqui conversando, porque é muita coisa, né? E aí, de princípio, eu fico muito satisfeito, porque a gente já começou a entender, né, na história, a origem das nossas famílias, a origem aqui do município de Floresta, e falamos bem também de outras regiões, e alguns personagens da história que, infelizmente, são ocultos ao público. E eu espero, em outras oportunidades, com certeza nós teremos, de continuar essa conversa, de sempre estar buscando mais o conhecimento e gravando, levando para aqueles que não sabem, que não conhecem a nossa história, né? É sempre importante, eu vejo isso como uma forma de cultura, você conhecer a sua origem, né? Claro. Conhecer de onde você veio, né? A gente só não sabe para onde vai, mas pelo menos tem que saber de onde veio, né? Saber para onde vai fica a critério da crença de cada um, né? Mas é importante a gente saber de onde veio, até para ter uma ideia de para onde nós vamos. Né? É verdade, isso é interessante. E aí eu também eu fico muito assim curioso, de saber da sua pessoa. Obviamente nós estamos arrodeados aqui de muitos livros. Eu tenho também bastante livros, gosto de ler aqueles que eu tenho mais referência, que eu me aproximo mais daqueles autores. Tenho você também como uma grande referência para o meu conhecimento, tem me contribuído e ajudado muito. Tenho outros colegas também no Ceará, que eu converso, principalmente sobre a história, até eles ficam um pouco abismados. Poxa, Adriano, você é professor de matemática e gosta tanto de história, mas eu tenho um grande amor pela história, tenho isso como referência, pela filosofia também, tenho um amigo no Juazeiro que é um grande filósofo, um colega meu do trabalho, trabalhei com ele, e eu sempre que posso converso, espero um dia ter o prazer de gravar com ele também, para que vocês conheçam a pessoa dele, e eu tenho ele como uma grande referência também. Não vou citar nome aqui, porque eu não sei às vezes se a pessoa gosta, porque tem pessoas que são referências, mas são tão humildes que elas não fazem interesse, né? Esse movimento da gente levar o conhecimento, isso é importante. Eu sempre tenho dito que o conhecimento não é para ficar com você, o conhecimento tem que ser dado, mas na humildade. Essa humildade que você tem, eu lhe parabenizo. Você está fazendo isso porque eu insisti, você está gravando comigo, como eu pedi a outras pessoas também para gravar, e espero que esses convidados que eu tive aqui em Floresta gravem também, assim como você está me cedendo isso, e que esse conhecimento que a gente está aqui conversando seja levado para outras pessoas, que outras pessoas tenham curiosidade, procurem ler livros, né, e procurem aprofundar mais na história, na cultura de um povo, né, como você diz, para saber para onde a gente vai também. Né? É importante
você resgatar a história para que a gente não cometa os erros do passado. Então eu pergunto a você de coração, quem você tem como referência assim? Referência de pessoas que já se foram, né? Pessoas saudosas, algum saudoso, algum escritor, e hoje, uma pessoa viva, quem você tem como referência? Claro. Só frisando aqui uma coisa, quando você fala que insistiu para fazer a filmagem, não foi por conta de soberba, foi por causa da minha microfonofobia e minha camerofobia. Eu tenho pavor à câmera e a microfone, eu não gosto. É uma questão, eu sou um tanto quanto retraído, eu não gosto de tímido, você sempre foi tímido nesse aspecto aí, né? Eu tenho camerofobia. Então, no direito a gente costuma dividir as fontes em fontes diretas e indiretas, né? Também imediatas e imediatas. Certo. Então, indiretamente, né? Tenho 3 autores como fontes de suprema importância. Um deles é até o meu patrono, né, o patrono da minha cadeira na Academia Brasileira de Artes e Letras do Cangaço, que é o Gustavo Barroso. Barroso, ele foi um sertanólogo, estudou, ele era um erudito, ele escreveu sobre tudo, um pouco não, muito. Ele sabia de tudo e muito. Né? E eu costumo dizer que aquela obra Terra de Sol, a primeira dele, né? É preâmbulo para qualquer estudo antropológico, histórico e sociológico do sertão e do Nordeste. Muito bom. Não é? Depois disso tem o Oswaldo Lamartine de Faria, também era um sertanólogo do Rio Grande do Norte. Era um cara inteligentíssimo, escreveu sobre... escreveu de abelhas a faca de ponta. Era um cara que morreu com 97 anos, se não me engano. Ele cometeu suicídio aos 97 anos. Mas eu gostaria muito de tê-lo conhecido. Era um cara inteligentíssimo, era para tudo. Certo. E um autor mais regional, Ulisses Lins de Albuquerque. Ele era de Sertânia, mas ele era descendente do Nunes Magalhães, de Serra Talhada, né? Ele tem obras como Moxotó Brabo, Um Sertanejo e o Sertão e Três Ribeiras, que são obras primordiais também ao estudo da nossa região. Essas daí são as fontes imediatas que eu tenho. Agora, fontes imediatas, eu tenho 2 fontes. São 2 pessoas que eu considero meus mestres, minhas referências, né? O primeiro é meu pai. Com certeza. Meu pai, ele é um memorialista, genealogista. Ele realmente quem sabe a nossa história, a história do município, a história do Nordeste, ali tudo de cor, na cabeça. É um dos maiores memorialistas que eu pude conhecer, né? E eu convivi com ele. É interessante, quando a gente era pequeno, eu sou filho de velho. Meu pai já tinha 40 anos quando eu nasci. Não é te chamando de velho, não. Mas... E ele já era filho de velho, então ele já teve uma convivência com pessoas de idade mais avançada, né? A conversa era outra. Então, quando a gente saía daqui, a gente ia para a casa de seu Zé Ioiô, para a casa de seu Mário Gominho, que é pai do escritor Leonardo Gominho. E eu achava chato e tedioso, rapaz, ficar fazendo visitar velho, que eu saía com ele e a gente só andava em casa de pessoas de idade e só era para conversar sobre história, genealogia, e eu ficava, meu Deus do céu. Né? Mas em compensação também, ser filho de velho tem essa desvantagem, que meus primos tinham idade para ser meu pai. E eu não tinha primo para brincar, não tinha essas coisas, então eu só tinha para sair mesmo com meu pai. Aí eu achava chato ali aquela coisa, mas ainda era alguma coisa. Eu gostava de sair com ele, dizia, pai, vamos sair. Ia para casa do pessoal conversar.
E aí eu fui tomando gosto, fui ouvindo muito, gravando na memória. Graças a Deus a minha memória é um tanto quanto até... Boa, né? Não me trai muito não. Mas peguei gosto. E em segundo é o Dr. Mário Carvalho. Ele é meu primo legítimo, filho do irmão mais velho do meu pai, que foi para São Paulo. Ele é paulista, agora é o paulista com a alma mais sertaneja que eu conheço. Mora em São Paulo, no caso. Mora em São Paulo, mas é um sertanejo de alma. O Dr. Mário, né? Eu chamo assim, Dr. Mário, é uma brincadeira entre a gente, essa formalidade. Ele me chama de doutor, eu chamo ele de doutor. Ele é advogado também, assim como eu. A gente chama doutor, eu chamo o senhor e tudo. Mas é aquela coisa, ele é um primo muito querido, foi meu grande professor, realmente, foi e é, né? Nessa área de cutelaria. E do estudo do Nordeste. Inclusive, o primeiro livro de Gustavo Barroso que eu tive, justamente o Terra de Sol, foi um presente que ele mandou para mim, né? Então são as duas maiores referências e principais que eu tenho na minha vida, realmente no estudo da historiografia do cangaço, do sertão do Nordeste, o meu pai, Nivaldo Carvalho, e o meu primo, Mário Carvalho. Bom, então, quero agradecer, Denis, você ter aceitado o convite, e quero pedir desculpas aos internautas, aqueles que estão nos ouvindo, qualquer falha nossa, mas o intuito aqui é levar a reflexão, mostrar nossas origens, a nossa família, a história, enfim. O intuito aqui não é de nenhuma maneira atingir nem prejudicar ninguém, jamais será a nossa intenção, né? Claro. E eu espero a gente ter outra oportunidade, né, de conversar mais, conhecer nossas origens, né, conhecer os nossos antepassados, e espero de outras vezes, de outras oportunidades, a gente continuar essa tão bela conversa que a gente teve hoje aqui, né? Então agradeço a todos, peço desculpas de qualquer erro técnico, de qualquer erro que a gente possa vir a ter cometido, e desejo a todos vocês tudo de bom, né? Tudo de bom para aqueles que estão nos ouvindo, né? Aqueles que nos conhecem e aqueles que não nos conhecem, né? Fica o abraço, o carinho, até a próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima, né? Beleza?